Oi, gente! Eu vim mostrar para vocês como foram as minhas aulas de primeiros socorros em habilidades e atitudes em saúde. Basicamente, eu tive 4 semanas de aulas e a primeira foi a abordagem inicial às vítimas. E nessa primeira semana, a gente estudou sobre a questão quando tem algum acidente, o que tem que fazer quando se depara com algum acidente. Aqui a gente fez uma simulação de acidente de trânsito. A situação era mais ou menos como um ônibus tivesse batido, enfim. Fui convocada para participar, fiz parte das vítimas então. É... Enfim, e a ideia dessa simulação, depois de discutir a parte teórica da aula, era basicamente a gente entender o que se faz, né, diante de um acidente assim, quando se depara com um acidente desses. E basicamente é prestar atenção se a vítima tem pulso, se tem respiração, se consegue caminhar, se como é que tá a respiração dela e como agir diante disso. Foi um caos muito grande, mas foi muito interessante ver e perceber isso. A gente fez uma simulação de acidente de ônibus. Eu era para ser uma das vítimas, só que daí eu fui classificada como verde, então, né, porque eu caminhava, então eu tinha condições. E foi muito legal, foi muito divertido, o caos que vira. Porque na prática na teoria é muito bonita, muito fácil, né? Os métodos, o passo a passo, mas na hora ali o caos que vira e era só uma simulação, não era uma coisa real. Então foi muito louco, mas foi muito legal. Lembrando que em casos de acidentes, as vítimas podem ser classificadas em verde, amarelo, vermelho e cinza. A nossa segunda aula foi sobre suporte básico de vida e obstrução de vias aéreas superiores. Basicamente, seria quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória e quando tem algum engasgo. Aqui a gente estava fazendo a discussão teórica dos assuntos. Daí a gente tem esses bonecos para simulação. É muito fofinho, é muito legal e ele simula bem como é a questão de quanta pressão tem que fazer, enfim, bem legal. Esse é um aparelho que vai identificar a parada cardiorrespiratória e ele pode fazer o choque. Primeiro eu vou fazer uma avaliação da cena, avaliei a cena e vejo se está tudo seguro. Ok, daí eu me aproximo e vou chamar a pessoa. Senhor, senhor, não responde. Aí eu vou pedir ajuda de alguém, de um terceiro. Por favor, liga para o 92 e pegue o DA. Aí, o próximo passo vai ser ver se tem pulso. Não tendo pulso por até 10 segundos, eu vou fazer outra avaliação. E aqui eu vou pegar a minha roupa da pessoa e vou avaliar se tem algum movimento, se está respirando. Não está respirando, está sem pulso, não respira e não responde, aí eu vou começar a fazer a compressão torácica. Coloca aqui a mãozinha. Assim. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chegou nas 30, eu vou pegar, afastar aqui a cabeça, baixar aqui e vou fazer duas ventilações. Fiz essas duas ventilações, vou continuar. Você falar, trazer pontos, aprofundar, trazer o respondimento. Bebês ou crianças. Primeira coisa, observe que ela está sem respirar. Vou fazer a responsividade pelos pés, que é onde a criança tem mais sensibilidade. Não tem resposta. Eu vou pegar aqui na braquial e vou avaliar se tem pulso. Também não tem pulso e não tem movimento da caixa torácica, a criança não está respirando. Com 2 dedos no centro, aqui no peito, eu vou pegar e vou fazer as compressões. Aí são
e faz as duas ventilações e continuando até voltar ou até chegar junto. E a nossa terceira aula de primeiros socorros, a gente tratou sobre os acidentes com hipo e hiperglicemia, acidentes com animais peçonhentos, intoxicação, queimaduras. Exaltando mais uma vez a estrutura da UFES. Acabei de chegar em casa e hoje a aula de habilidades foi Primeiros Socorros 3 e basicamente a gente discutiu sobre a questão de queimaduras, intoxicações, picada de insetos e animais, por exemplo, abelha, escorpião, serpentes, cobras, etc. E foi muito, 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 muito legal. Claro, é legal no sentido que a gente consegue observar casos, né, que aconteceram ao nosso redor, por exemplo, como alguns casos que já aconteceram na família, a gente consegue relacionar, isso é muito legal. Claro que os acidentes nesses casos não são legais, mas o legal foi relacionar. E hoje eu fui a caráter. Essa camiseta, ela representa certinho, e eu descobri, aprendi de fato agora, que ela relaciona certinho a questão da queimadura e as porcentagens, quando diz assim, queimou tantos por cento do corpo. Mas como assim? Como é que eu posso saber disso? Então, tem esses cálculos, que se chama, inclusive, regra dos 9, que tem a distribuição das porcentagens de acordo com o corpo. Então, assim, por exemplo, membros superiores é 9%, a cabeça 9%. Então, assim, tem a distribuição do corpo nessas porcentagens de tipo, queimou o membro superior direito. Então, queimou aproximadamente 9% do corpo. Então, é isso. Eu achei muito, muito legal. Consegui relacionar a camiseta com o conteúdo. E é isso. Foi muito legal, foi muito bom. Mais uma aula. Primeiro socorro está sendo muito legal. Realmente, a gente consegue observar que consegue colocar essas coisas em prática, realmente, e a gente observa como a necessidade de saber ter esses conhecimentos, né, de primeiros socorros, a importância disso. Então, é isso. A aula de primeiros socorros 3 já foi finalizada. E por fim, então, na nossa última aula de primeiros socorros, a gente tratou de crise convulsiva, lipotímia, desmaio, entorses, luxações, contusões, fraturas, avulsão dentária, acidente vascular cerebral isquêmico e acidente vascular cerebral hemorrágico. Aqui eu sugiro que você pause o vídeo e dê uma lida nessa cartilha, que ela pode ser útil para você um dia. Deu para perceber que essa aula teve uma dinâmica bem diferente das aulas anteriores, né? Ela foi bem mais divertida e teve uma dinâmica de jogos. Tá filmando! Sem querer. Isso, agora aperta e pronto. Arrasou. Vamos tirar foto todo mundo. Cheguei em casa da nossa quarta e última aula de primeiros socorros
foi Primeiros Socorros 4. E foi muito bom, essa aula foi bem mais descontraída, porque a nossa aula foi baseada em jogos. A gente foi dividido em grupos para montar jogos referentes ao conteúdo. O nosso jogo foi misturando tabuleiros e cartas, então você andava, né, as casinhas quando fosse acertar a pergunta, né? Então a gente fez perguntas de verdadeiro e falso, assim que você fosse acertando e ia avançando no jogo. E foi muito legal, já assim, o pessoal também, outros fizeram nessa dinâmica também de tabuleiro, mas teve um grupo, o último, que foi muito divertido, que ele fez o jogo de torta na cara. Então tinha o tempo de bater na mesa, o primeiro que batia respondia, se acertou, dava glacê, chantilly, enfim, no rosto do outro. E foi muito divertido, muito. Primeiro, todo mundo ficou assim, não vou participar porque o cabelo tá limpo, porque não sei o quê. Mas foi muito divertido e foi uma forma muito legal, realmente foi uma forma muito legal da gente aprender esses conteúdos. Porque foi de uma forma mais descontraída. As aulas em si de habilidades já são, de certa forma, descontraídas. Gosto muito da dinâmica, de conversa, troca e tal. Mas as aulas de hoje foram ainda melhores, por ter essa dinâmica, né, de jogo. Então, assim, foi muito bom, muito divertido. A gente estudou sobre avulsão dentária, AVC, AVE, aí algumas coisas em traumas, né, como luxações, contusões, fratura, que mais? Entorse. Então, assim, foram conteúdos muito legais, muito divertidos, assim, interessantes, né? Porque, inclusive, a gente consegue associar com coisas que a gente já passou, vivências de amigos e familiares. E é isso. Nessa quarta aula, encerramos o conteúdo de primeiros socorros. Foi muito válido, foram 4 semanas muito legais, né? Esse conteúdo a gente vê a importância, realmente, de ser estudada tanto por nós, né, profissionais, futuros profissionais da saúde, quanto da população em geral, para ter noção sobre todos esses assuntos. Então é isso, encerro aqui esse bloco de aulas de primeiros socorros. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreve para ajudar o canal a crescer. E é isso, um beijo, tchau! Vai, vai, vai!